Pessoal, vamos lá. Agora nós vamos começar a estudar sobre volume de prismas. Mas antes, deixa eu te lembrar o seguinte. Eu tenho aqui alguns prismas. E por que eles são prismas? Vejam só, o que são prismas? Prismas são figuras geométricas, são sólidos geométricos. E o que caracteriza um prisma? É que eles têm duas bases. Veja que suas bases, elas são formadas por polígonos, ou seja, por figuras planas, certo? Lembra de polígono, né? Uma figura formada por linhas retas que se fecham. Então, aqui nós temos. E outra coisa que você precisa saber, o prisma, ele é classificado de acordo com sua base. Veja, esse aqui, eu digo que ele é um prisma, certo? E veja que a base dele é o que? É um quadrado. Então, eu digo que ele é um prisma de base quadrada, certo? Esse aqui é um prisma triangular. Por que triangular? Porque a sua base, ó, é um triângulo. E assim sucessivamente. Então, só para lembrar, prisma é isso. São figuras geométricas, sólidos geométricos, em que tem duas bases paralelas, certo? Ó, essas duas bases são paralelas. E outra coisa, as suas faces, ou seja, suas faces laterais, são retângulos, certo? Então, esses são os prismas. Mas nós vamos estudar o volume de prismas. E o que é que você precisa saber? Independente de qualquer tipo de prisma, falou de volume, você tem que ter em mente que volume é a área da base vezes a altura. É a área da base e a altura que o prisma tem. Vamos lá, vamos ver isso aqui mais detalhado. Olha só. Volume é a quantidade de espaço tridimensional que um objeto ocupa. O volume é medido em unidades cúbicas. Temos aqui um exemplo. Esse aqui é um prisma retangular, certo? Por quê? Porque sua base é um retângulo. Nesse caso aqui, ó, para calcular o volume de um prisma, nesse exemplo, que é o mesmo desse, eu já vou puxar para cá, a base é um retângulo. Então, o que é? Base vezes a altura, não é assim no retângulo? Então, vai ser 3 vezes 2, isso aqui é a área da base, vezes a altura do prisma, que no caso aqui é um 3. Aí, resumindo, quando temos um prisma retangular, o volume, ele se dá através da multiplicação do comprimento vezes a largura vezes a altura, certo? Nesse caso aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 3, que deu 18 unidades cúbicas, já que ele está tratando aqui como cada cubinho unidade para essa medida de volume, tá bom? Então, é o seguinte, quando é um prisma retangular, basta multiplicar suas três dimensões, certo? Comprimento, largura e altura. Mas o que você está fazendo é isso, é a área da base, que é a área da base vezes a altura. Essa é a forma universal. Olha esse outro prisma aqui, ó. Esse também é um prisma retangular. Então, para calcular o volume, quanto que cabe aqui dentro, basta multiplicar o comprimento vezes largura vezes a altura. Prisma retangular é bem tranquilo, tá certo? E aí, você tem sua resposta. Vamos para o conjunto de exercício 1. Calcule o volume por meio da multiplicação. Olha só, temos aqui esse prisma retangular, certo? E queremos calcular o volume dele. Então, vamos fazer, dá para fazer até de cabeça, tá certo? É só multiplicar. 4 vezes 7, 28, não é isso? 28 vezes 2, 56. Então, vamos ver se é isso. 56 centímetros cúbicos é o volume desse prisma. Outra coisa, sempre que falar em volume, aqui, ó, o padrão vai ser elevado a 3, elevado ao cubo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com 3 dimensões, tá certo? Então, vamos verificar se é isso, ok? Você tem aqui a explicação, ó. Temos o comprimento desse prisma, a largura e a altura. Então, multiplicando, temos aqui nossa resposta, tá certo? Eu vou deixar as outras, vocês vão ver que é tudo parecido, esse conjunto de exercício 1 é bem tranquilo, para que vocês façam, tá certo? A ideia é essa, basta multiplicar as suas 3 dimensões, quando nós estamos com o prisma retangular. Agora, vamos ver esse conjunto de exercício 2, que é o cálculo de volume com cubos unitários. Cada cubinho desse representa uma unidade. Qual é o volume desse prisma? Olha, isso aqui é bem tranquilo, vamos ver.
Aqui no comprimento nós temos 1, 2, 3, 4, não é isso? Então, aqui no comprimento nós temos 4. Temos 4 cubinhos unitários. Aqui na largura, ó, nós temos quantos? 2. E na altura temos 3. Pronto, então basta multiplicar. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, nós temos aqui, ó, 24 cubos unitários. 24 cubos unitários, foi isso? Pronto. E esse conjunto de exercício 2 é bem tranquilo, é só isso, tá bom? Tem outro aqui, ó, que você vai fazer também do mesmo jeito. Agora, vamos para esse 3, que é onde eu quero chegar. Ele é mais interessante. É o seguinte, vamos calcular. A figura abaixo é formada por dois prismas retangulares. Qual é o volume dessa figura? Acontece muito isso, tá certo? Em questões, acontece muito isso. Você precisa calcular esse volume dessa figura. E o que é que você vai precisar fazer aqui? Olha, você vai precisar decompor essa figura. Olha, isso aqui, vou puxar aqui, perceba que você vai calcular separado. Primeiro desse prisma e depois o dessa. Aí, depois é só juntar os dois, Vamos calcular primeiro o volume desse prisma aqui, ó. Nós temos, ó, 6, tá vendo? 7 e 1. Então, vamos multiplicar. 6 vezes 7, que vai dar quanto? 42. 42 vezes 1, 42, né? Então, nós temos aqui, ó, o volume desse prisma aqui como 42, não é isso? 42, no caso, centímetros cúbicos, já que a unidade de medida que ele nos deu aqui é o centímetro. Então, para essa figura aqui, ó, esse pedaço da figura é 42 centímetros cúbicos. Agora, vamos calcular desse outro aqui, ó, dessa outra parte aqui, já que a gente fez o quê? A gente decompôs, a gente separou esses prismas, tá certo? Vamos. Aqui nós temos, ó, 3, a altura 4, e veja quanto que vai ser aqui, ó, essa dimensão desse prisma, ó. Perceba que essa dimensão é a mesma dessa. Então, é isso que você tem que sacar quando você vai decompor a figura. Se a gente separa, ó, essa parte aqui, ó, é a mesma dessa, que é quanto? 7. Não é isso? Então, o volume dessa segunda peça vai ser quanto? Vamos lá. 3 vezes 7, 21. Não é isso? Eu tô fazendo aqui com vocês de cabeça, mas vocês podem montar a continha aí. 21 vezes 4, que vai dar quanto? 84. Então, o volume dessa outra peça aqui, ó, é 84 centímetros cúbicos. Agora, para calcular o volume total da figura, basta somar, não é isso? O volume total, vou dizer assim, tá certo? Vai ser o quê? 42 mais 84, não é isso? Logo, o volume total aqui vai ser igual a quanto? A 126 centímetros cúbicos. Entenderam essa ideia? Pois é. Vamos lá. Vamos ver se é isso. 126, foi isso? Centímetros cúbicos. Ó, verificou, foi isso mesmo. Olha a explicação. Você vai entender melhor agora. Veja, podemos pensar nessas figuras como dois prismas retangulares que estão grudados. Então, vamos calcular o volume de cada um dos prismas separado. Entende? Foi essa ideia que eu quis passar para você. Ó, ele separou aqui e aí você percebe claramente as dimensões de cada um, tá? E agora, é só você, ó, mandar bem nas contas e depois, no final, juntar agora, né, somamos para encontrar o volume da figura inteira. Foi isso que aconteceu. Então, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham, tá certo? E aqui tem outro exercício, e vamos lá, diz assim. A minhoca de estimação de Max mora em uma caixa de papelão que tem um volume de 80 centímetros cúbicos. Então, a caixa tem 80 centímetros cúbicos. Quais das opções abaixo poderiam representar as dimensões da caixa de Max? Veja que é uma caixa aqui de papelão
Se é uma caixa de papelão, já nos dá a ideia de que é um prisma retangular, não é isso? Agora, vamos lá. Se é 80 centímetros cúbicos, vamos lá. Escolha todas as respostas aplicáveis, pode ter mais de uma. Vamos multiplicar aqui, ó, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 8, 80. Então, multiplicando essas três dimensões, sim, a gente consegue encontrar aqui um volume de 80 centímetros cúbicos. Até aqui tudo bem. Vamos para essa. 4 vezes 5, 20. Não é isso? 20 vezes 4. 20 vezes 4, 80. Não é isso? Então, também pode ter essas dimensões, a caixa, tá valendo. Agora, aqui, ó, 10 vezes 4, 40. 40 vezes 2, 80. Então, ó, essa caixa de Max pode ter qualquer uma dessas dimensões. Percebe que todas essas dimensões aqui, ó, nos levam a um volume de 80 centímetros cúbicos. Vamos ver. Ó, é isso mesmo, percebe? Então, quando a gente está trabalhando de volume, não tem uma figura fixa, tem figuras que podem ter o mesmo volume e dimensões diferentes, certo? É isso que esse desafio aqui quer mostrar pra gente, tá? Aí, ainda nesse artigo, ó, vocês têm essa opção aqui. E esse exercício que eu quero que vocês façam. Deixa eu ver como é que vai aparecer aqui. Tá bom? Vocês vão clicar nele e vão fazê-lo. É aquela ideia que eu mostrei de decompor, de separar as figuras, calcular o volume separado e depois trazer para a figura como um todo, tá certo? Como aqui tá demorando carregar, mas eu já mostrei, então fica essa dica. Agora é com vocês, tudo bem?